Olá, sejam bem-vindos ao 53º episódio do Quartas Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive, sejam muito bem-vindos ao nosso 53º episódio. E aí? Bem, pessoal, para quem ainda não nos conhece, nós somos o Quartas Excepcionais, aqui protagonizados por mim, Ive Malafaia e Dulce Pontes. O nosso canal tem uma proposta de trazer discussões sobre questões relevantes em recursos aos tribunais superiores, seja sobre questões de acesso aos tribunais superiores, admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, questões relevantes de tramitação, efeitos das decisões desses recursos. Então, sigam o nosso canal, acompanhem os nossos episódios, mandem sugestões de tema, isso é bem importante para a gente, e sigam também a nossa página no Instagram, @quartosexcepcionais. É isso aí, Ive. Hoje o tema é muito bom, Ive. Hoje a gente vai tratar aqui no 53º episódio, a gente vai tratar da majoração dos honorários. Eu gostaria, Ive, de contextualizar um pouco algumas questões que a gente vivencia na admissibilidade dos recursos excepcionais, como você falou aí, Ive trabalha, né, milita nos tribunais superiores e eu trabalho na admissibilidade dos recursos excepcionais. Então, a ideia aqui hoje é a gente trocar algumas figurinhas sobre um tema da majoração dos honorários em grau recursal, Ive. E aí eu vou contextualizar um pouco no que acontece na vice-presidência. O artigo 85, parágrafo 11 do CPC, estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, né? Levando em conta o trabalho adicional, enfim. Na admissibilidade de recursos excepcionais, e a gente pode acontecer, como a gente já falou aqui em outros episódios, a gente pode proferir uma decisão de inadmissão do recurso ou de negativa de seguimento. E aí eu queria trocar umas ideias com você, como é que fica a majoração dos honorários disso. Então, se na vice-presidência a gente nega seguimento a um recurso excepcional, tá? Eventualmente a parte poderá entrar com um agravo interno. Eu queria saber de você o que é que você acha. Nesse caso, o presidente ou o vice-presidente pode majorar os honorários, tá? Nesse momento que ele nega seguimento ao recurso excepcional, e eventualmente também se tiver um agravo interno. E uma outra situação é quando a gente inadmite o recurso excepcional, que isso vai dar ensejo a um agravo do 1042. Como ficaria a majoração dos honorários nessas decisões proferidas pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal recorrido? Você acha que é possível essa majoração, Ive? Então, Dulce, eu acho o tema interessa a classe, né? Então, eu queria trazer para você aqui as situações nos 3 âmbitos em que ela pode ocorrer dentro do nosso escopo de estudo, né? Que são recursos aos tribunais superiores. Então, a gente teria que analisar essa situação à luz do que é decidido pelos tribunais ordinários, nesse juízo aí de admissibilidade negativa de segmento, e também à luz do que pode ocorrer no âmbito do STJ e do STF. Enfim, no julgamento aí dos seus recursos, agravos em recurso especial, extraordinário, agravos internos. Então, vou dar um panorama aqui e também me posicionar para te ouvir em seguida, para saber se a gente vai concordar Perfeito. ou discordar. Exato. A situação que você me trouxe com relação, primeiro, ao que acontece nos tribunais ordinários, né, sobre um juízo de inadmissibilidade ou de negativa de segmento. Para mim, são 2 tipos de decisões, a gente já gravou inúmeros episódios analisando a natureza desses 2 tipos de decisão. São decisões que têm naturezas distintas, né? A decisão de admissibilidade, ele é um juízo provisório, ele é um juízo que, inclusive, ele não precisa ficar preso ao tribunal ordinário, justamente em razão dessa provisoriedade, uma vez que quem tem que julgar os recursos excepcionais são os tribunais superiores. A decisão de negativa de segmento, por sua vez, ela é uma decisão puramente de mérito, porque quando se faz o cotejo entre o acórdão recorrido e um tema, né, uma tese de direito com efeito vinculante, esse é um juízo de mérito. E tanto é assim que o Código de Processo Civil não prevê, e aí
Todas as ressalvas já foram feitas em episódios anteriores com relação à inconstitucionalidade disso, mas não prevê o acesso do jurisdicionado ao Tribunal Superior, e essa restrição de acesso sendo feita por lei infraconstitucional. Enfim, tem cor de inconstitucionalidade, cheiro de inconstitucionalidade, mas não tem ação de inconstitucionalidade. Então, são decisões sem naturezas distintas. Na decisão que inadmite um recurso especial, me parece que não é uma decisão apta a ensejar a majoração de honorários, porque, a princípio, ela é uma decisão que é passível de recurso para o Tribunal Superior. E esse recurso, esse tribunal, é que vai dar a palavra final, se esse recurso vai ser inadmitido ou não, se esse recurso vai ser provido ou desprovido. Então, me parece aqui que, por ser uma decisão de passagem, uma opção do legislador em você criar essa etapa antes de acessar o Tribunal Superior, não caberia majoração de honorários nesse caso. A decisão de negativa de segmento, por sua vez, por ter um conteúdo de mérito e por ser, enfim, é o que é, né? O que está escrito no 1030. O destino final do jurisdicionado, entendo que tem todos os requisitos necessários para o cabimento de honorários. Ou seja, é um recurso, há julgamento de mérito, e há trabalho dos advogados nesse caso. Então, tem um recurso, tem as contrarrazões, enfim, então, houve o trabalho aí nessa instância inaugurada aí pela legislação infraconstitucional. Então, me parece que pode ser fixados honorários, tanto pela decisão monocrática que nega segmento, como, eventualmente, não sendo feito na decisão monocrática, pode ser feito pela decisão colegiada, que eventualmente desproveja esse agravo interno. E aí, esse ponto já emenda numa discussão que aí sim afeta aos tribunais superiores, porque STJ e STF, a princípio, têm entendimentos distintos sobre a possibilidade de majoração de honorários em sede de agravo interno. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem um tema sobre essa matéria, é o tema 1059, e nesse tema diz que é possível a aplicação do 85, parágrafo 11, ou seja, a possibilidade de majoração de honorários, monocraticamente ou colegiadamente, no caso de o recurso ser inadmitido ou desprovido. Mas existem inúmeros julgados do STJ no sentido de que, se essa majoração aconteceu em decisão monocrática, ela não acontece novamente no julgamento do agravo interno, porque não haveria inauguração de instância. Então, se eventualmente o meu ARESP ou o meu RESP, ele foi inadmitido ou desprovido, e aí, nesse momento, a decisão monocrática fixa a majoração de honorários. Se o sucumbente faz o agravo interno e perde, não tem uma nova majoração, porque não tem inauguração de instância. O STF possui uma jurisprudência maleável, no sentido de admitir a possibilidade de majoração em agravo interno. E, para resolver o problema que eu me remeti anteriormente, com relação à negativa de segmento, acho que perfeitamente aplicável ao entendimento da STJ ao agravo do 1030, parágrafo 2º. Ou seja, se na decisão que negou segmento ao recurso foi majorado os honorários recursais, não vai majorar no agravo interno. Se na decisão monocrática não tiver sido majorado, pode majorar no agravo interno. Então, eu acho que essas são as considerações que eu fiz, aí tentando abranger um pouco aí de todas as situações possíveis, tanto nos tribunais ordinários quanto nos tribunais superiores. Aí me conta, Dulce, o que você pensa do assunto e o que vocês têm feito? Exato, é bom a gente. Vou tentar caminhar aqui até pela ordem, Ive, do 1030. Vamos começar pela negativa de segmento, tá? Ive, a gente nunca, pelo menos na minha experiência na admissibilidade, eu nunca vi uma minuta majorando os honorários inicialmente numa negativa de segmento. Então, ainda não vi essa majoração de honorários numa negativa de segmento. Essa majoração, ela acontece quando a gente inaugura uma instância, não é isso, Ive? Essa majoração dos honorários.
tenho a impressão, e a gente já tratou aqui algumas vezes, que cada vez mais, quando a gente está trabalhando aqui na instância ordinária, na aplicação de sistemática, é como se não tivesse essa inauguração ainda. Então, num primeiro momento, por mais que seja injusto isso, porque teve um trabalho todo desenvolvido, então por que não vai ter essa majoração de honorários? Mas, pela minha experiência negativa de segmento, não tem majoração de honorários. Eventual agravo interno de decisão de presidente ou vice-presidente que nega segmento ao recurso excepcional, não teria, a rigor, a majoração de honorários, porque não inaugurou uma outra instância, então ficaria sem honorários. Porque, poxa, um recurso interposto contra um tema, e você não vai ter majoração de honorários. Parece que é isso que a gente tem. Diferentemente, se você inadmite o recurso excepcional, isso vai comportar um agravo do 1042, a gente vai ter um recurso para uma outra instância, então vai surgir a possibilidade de majoração desses honorários. Então, na prática, Ive, o que eu vejo é não ser possível, não vejo, ainda não vi, nunca nunca fiz nenhuma minuta de decisão com a majoração de honorários, nem em agravo interno essa majoração, o que realmente me parece injusto, porque todo o trabalho foi desenvolvido. E aí, Ive, eu trago para você, então quer dizer que quando a gente está trabalhando aqui na instância ordinária, na admissibilidade, a gente está mesmo, não foi inaugurada a instância excepcional. Estamos na instância ordinária, então tudo que a gente faz aqui, até surgir o agravo de 1042, então não é outra instância. Por isso que não tem honorário, seria isso o raciocínio, entendeu? E assim, me parece, mais uma vez eu digo, como eu tenho conversado aqui, parece que a tendência é essa, tudo que a gente faz aqui na local não inaugurou a instância, então a gente não tem honorários, a gente releva vários óbices da admissibilidade, da aplicação sistemática, é como se realmente não foi ainda ao Tribunal Superior. Então, em resumo, Ive, eu tenho a impressão que em decisões de negativa de seguimento a recurso excepcional, não tem majoração de honorários, e no agravo interno, a rigor, também não tem majoração de honorários. Se o recurso excepcional foi inadmitido, e vai surgir um agravo do 1042, nesse agravo do 1042, é possível que tenha a majoração de honorários, e aí eu vou até botar aqui uma dúvida para você, é possível que tenha uma majoração de honorários nesse agravo do 1042, né? Mas aí eu até estava pensando aqui, falando com você agora, e aí vejo o parágrafo 11, fala o tribunal ao julgar o recurso, né? E a gente tem alguns julgados, eu estava vendo aqui agora há pouco, tem um julgado do STJ que fala pela impossibilidade de majoração dos honorários, porque a gente não teria uma decisão de mérito nesse agravo do 1042, né? Mas o que é que... Eu até vou pegar aqui o número para compartilhar com você, mas eu tenho a impressão que no agravo do 1042 pode os honorários, o que não acontece realmente é no agravo interno. Mas aí eu queria ouvir um pouco você sobre isso aí, você tem alguma coisa a acrescentar. Enquanto isso, eu dou uma olhadinha aqui no julgado para compartilhar com vocês. Perfeito, Dulce. Esse julgado até contraria o tema, né? O 1059, porque o tema fala da possibilidade de majoração de honorários, independente da decisão ser de mérito ou não, né? Dulce, eu entendo perfeitamente seus argumentos, mas o que me parece, assim, ainda que eu milite totalmente contra, mas no final das contas, os tribunais ordinários, né, com esse poder que foi dado pelo 1030, eles exercem, ainda que numa mesma instância, a gente ainda está numa instância de tribunal ordinário, mas eles exercem efetivamente um juízo de mérito ao negar seguimento, né? E por isso, esse tipo de atividade me parece que ensejaria o direito aos honorários, não só por ser de mérito, porque se a gente fizer uma aplicação por analogia, né, do tema 1059, não só as decisões de mérito ensejam majoração de honorários, né? Mas é uma atividade que, por delegação, por opção legislativa, o tribunal local acaba exercendo uma atividade que deveria ser feita pelo Tribunal Superior, porque o Tribunal Superior é quem faz
enfim, a grosso modo falando precedente, né, eles que criam a tese vinculante, mas eles se desvincularam de fazer esse juízo de aplicação da tese. Esse juízo de aplicação da tese é feito pelo tribunal ordinário. Então, querendo ou não, a gente tem uma situação muito peculiar, que é de, ainda sem a inauguração de uma nova instância, você fazer um juízo de aplicação de uma tese vinculante num recurso especial. Então, me parece que por essas razões poderia sim ser fixado honorários recursais. Mas, enfim, perfeitamente compreensível o argumento de que só caberiam honorários com a inauguração de instância. De fato, não existe, nesse caso, uma inauguração de instância, ainda que o que existe uma atividade jurisdicional típica de uma outra instância. Exato. Eu concordo, Ive, concordo com tudo que você falou e acho que tem muito sentido de ter, nunca vi, mas eu acho que tem muito sentido de ter essa majoração, porque, gente, a gente faz um trabalho, teve essa delegação, então, assim, a gente faz um trabalho pelo Tribunal Superior e por que não ter essa majoração? Então, compreendo, compartilhei aqui o que eu vejo na prática, mas eu concordo com você, viu? Esse julgado, Ive, que eu encontrei aqui é o agravo interno, no Aresp 2703-236 do Rio Grande do Sul. Aí, nesse julgado aqui, o entendimento foi de não ser cabível a majoração dos honorários recursais. No julgamento do agravo interno, tinha sido um agravo interno do Aresp, né? Visto que não é inaugurada uma nova instância, cabendo ao procurador da parte, então somente a majoração já determinada dessa. Não sei se aqui, Ive, talvez nesse julgado já teria tido uma majoração e teve depois um agravo interno, mas ele fala aqui, deixa eu ver se eu. É incabível a majoração, no caso aqui ele entendeu pela impossibilidade, e aí tem um outro aqui, Ive, que eu vou compartilhar com vocês também aqui, que é o seguinte, o outro no mesmo sentido, Ive, de não ser possível a majoração de honorários recursais no agravo interno, uma vez que a hipótese não configura recurso contra a decisão de méritos. Então, é essa a questão. Esse Aresp... Então, mas aí isso não contraria o tema, porque assim, o tema, o 1059, ele fala que pode haver majoração se for integralmente desprovido ou não conhecido. Certo. Se na monocrática foi aplicada essa majoração, o STJ veda uma nova majoração nos recursos subsequentes. Então, assim, se eu desprovi, né, o ministro desproveu o agravo em recurso especial por decisão monocrática, e o sucumbente faz o agravo interno, ele perdendo o agravo interno não tem majoração, porque já houve a majoração na monocrática. Se ele fizer embargo de declaração, também não há majoração de honorários, porque essa majoração já foi monocrática. Perfeito. O que não impede a aplicação de multas por recursos protelatórios, etc. Mas a majoração numa mesma cadeia recursal só aconteceria uma vez. Perfeito, Ive. Então, assim, majoração de honorários no agravo do 1042, está tranquilo. Sim. Majoração de honorários no agravo interno de decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, essa questão que eu concordo com você, eu acho que deveria ter essa majoração, realmente, mas nunca vi acontecer. Entendi. Você quer... Acho que por hoje é só, não é, Dulce? Hoje foi uma questão rápida, né, mas uma questão muito importante. E, assim, eu não sei se você, na sua experiência, se você já viu em algumas situações, já teve essa majoração em decisões de negativa de segmento, mas, assim, para mim é um tema que é uma coisa simples, nós falamos pouco aqui, mas é um tema muito grande, é um tema que precisa realmente ser pensado, né, Ive? Porque como é que fica essa majoração? Então, poxa, porque o advogado não vai ter essa remuneração desse trabalho que ele desenvolveu, né? Teve que ter o agravo interno, enfim, mas não acontece essa majoração. Então, é um tema, foi rápido, mas é um tema importante para a gente pensar, Ive. Perfeito. Pessoal, deixem os seus comentários, tragam as experiências aí dos casos práticos de vocês. Vai ser uma alegria poder compartilhar as experiências aí com todos. É isso aí, pessoal, e até o próximo Quartas Excepcionais. Até o próximo Quartas Excepcionais.